Sabe, em toda grande história, seja num filme, num livro, numa série, existe aquele momento, aquele ponto de virada que muda tudo e que basicamente grita pra gente: ok, agora a aventura vai começar pra valer. Hoje a gente vai mergulhar fundo nesse exato momento e entender por que ele é tão, mas tão poderoso. Então, fica a pergunta: quando é que uma história realmente começa? Muita gente pode pensar que é na primeira página ou na primeira cena, mas não é bem assim. O verdadeiro começo é um momento de decisão, um passo que o protagonista dá e que simplesmente muda tudo. E esse momento decisivo, ele tem nome. É a travessia do primeiro limiar. É exatamente aqui. O herói larga o mundo que ele conhece, o seu porto seguro, e se joga de cabeça no desconhecido. Na estrutura de um roteiro, isso marca o fim do primeiro ato. Mas olha, pro coração da história, é aqui que tudo realmente começa. E é fundamental a gente entender isso como um ponto sem retorno. Uma vez que essa linha é cruzada, já era. Não dá pra voltar pra vidinha de antes. Pensa numa analogia bem simples, ó. O chamado à aventura é o convite para uma festa. A recusa do chamado é aquele medinho, aquela preguiça de ir. Mas a travessia do limiar, essa é a hora que a pessoa decide, passa pela porta e entra na festa. É o compromisso firmado. É o personagem dizendo um sim definitivo. E essa ideia, ela não é nova, tá? Os grandes mestres da narrativa já falavam sobre isso. O Joseph Campbell, que estudava mitologia, via esse momento como uma fronteira quase mística, sabe? A entrada na escuridão, no perigo. Já o Christopher Vogler, que trouxe isso para o mundo dos roteiros de cinema, encara de uma forma mais prática. É um ato de vontade. Uma escolha que o herói faz e que joga a história para frente. E essa travessia, ela não tá na história por acaso. Ela tem funções bem importantes. Primeiro, ela muda o tom. Geralmente o ritmo acelera, a coisa fica mais séria. Segundo, ela apresenta as regras do jogo nesse novo mundo especial. E terceiro, talvez o mais importante, o herói para de só reagir ao que acontece com ele e passa a agir. Ele toma as rédeas da situação. Mas claro que essa passagem não ia ser um passeio no parque, né? Quase sempre tem um obstáculo no caminho. E é aí que entra uma figura muito interessante. O Guardião do Limiar. E aqui, ó, muita atenção para não confundir. O Guardião não é o vilão principal da história. Pensa nele como o primeiro chefão de fase. É uma força que tá ali só para testar a determinação do herói. Pode ser um personagem, claro, mas também pode ser uma tempestade ou até mesmo uma dúvida interna do próprio protagonista. No fundo, o que o Guardião faz é uma pergunta silenciosa, mas muito poderosa, tanto pro herói quanto pra gente que tá assistindo. E aí, tem certeza mesmo que quer continuar? Conseguir superar esse obstáculo é a primeira grande vitória do nosso protagonista. Beleza? Já entendemos o conceito. Agora vamos para uma visão um pouco mais técnica, para ver como essa teoria se aplica na prática, na hora de escrever um roteiro, segundo quem realmente entende do assunto. O Sid Field, um dos papas do roteiro, chamou esse momento de Plot Point 1. É aquele incidente que acontece lá pela página 25, 30 e que fisga a história, jogando ela numa direção completamente nova. Já o Blake Snyder, que criou o método Save the Cat, chama de Break into Two. E para ele, o ponto principal é que tem que ser uma escolha ativa do herói. Um verdadeiro salto de fé que faz a gente querer ir junto com ele. A teoria é muito legal, a gente já entendeu. Mas nada é melhor do que ver a coisa toda acontecendo na prática, né? Então, bora analisar alguns exemplos que, com certeza, todo mundo aqui conhece. Pega só esses exemplos. Em Star Wars, a travessia é clara. É quando a Millennium Falcon finalmente decola de Tatooine. Adeus vida de fazendeiro no deserto. Em Matrix, é literal. O Neo engole a pílula vermelha. E pronto, a realidade que ele conhecia deixa de existir. Já em O Senhor dos Anéis, é um momento lindo e bem sutil. É quando Sam para no milharal e percebe que aquele é o passo mais longe de casa que ele já deu na vida. E numa série como Breaking Bad, é a primeira vez que o Walter White e o Jesse cozinham no trailer. Ali, naquele momento, ele entra de vez no mundo do crime. Para todos eles, a vida nunca mais foi a mesma. Ok, então, para quem tá aí criando uma história, como é que se constrói um momento desses de um jeito que seja realmente impactante? Vamos para algumas dicas bem práticas. Primeira coisa, use o contraste. A mudança tem que ser sentida. Se o mundo antigo era cinza, o novo tem que ser colorido. Use a luz, o som, a câmera, tudo para marcar essa diferença. Segundo, crie um pequeno ritual de passagem. Pode ser algo simples, como vestir um uniforme e cortar o cabelo, ou algo mais simbólico, como atravessar uma ponte. E por fim, mostre a emoção. O herói não precisa estar só corajoso e feliz. Ele pode estar maravilhado, mas ao mesmo tempo apavorado. Essa mistura que torna o momento real.
E para fechar, 3 dicas de ouro para não esquecer. Primeira, não enrole no primeiro ato. Chegue logo a esse ponto. Segunda, a mudança tem que ser interna, na cabeça do herói, não só no cenário. E terceira, muitas vezes a figura do mentor é a chave para dar aquele empurrãozinho final para o herói passar pelo guardião. No final das contas, a travessia do primeiro limiar é isso, é uma promessa. É o contador de histórias garantindo para o público que a introdução acabou, que a jornada de verdade, com todos os seus perigos e suas maravilhas, está prestes a começar. É aquele exato momento em que a história parece se virar para a gente e dizer, sem usar palavras, agora a brincadeira acabou. E é exatamente por isso que a gente se ajeita na cadeira e não consegue mais desviar o olhar.